E aí, gente, tudo bem? Eu acabei de voltar agora do meu trabalho, são quase 8 horas da noite, eu acho, e eu queria muito gravar esse vídeo. Eu tava voltando para casa e isso ficou na minha cabeça durante o meu dia inteiro. E o que mais me motivou a pegar essa câmera aqui agora e gravar esse vídeo para falar com vocês foi um trecho de um livro que eu li, e isso mexeu muito comigo. Eu mandei mensagem para um dos meus melhores amigos para conversar sobre esse assunto, que é sobre propósito de vida. E nos dias de hoje, eu sinto que muita gente se perde um pouco nesse negócio. Eu não vou falar que eu me encontrei, que eu estou 100% resolvido, porque isso não é verdade. Eu ainda procuro me entender mais e melhorar a mim mesmo e, enfim, ser uma pessoa melhor. Só que hoje em dia eu acho que a gente vive numa geração sem propósito. Eu sei que é muito complexo e muito difícil para muita gente, aos 20 anos, aos 18 anos, tomar uma decisão para o resto da sua vida no que você quer ser, no que você pretende fazer. E isso não é simples, o nosso cérebro ainda nem está formado ainda 100% e a gente tem que tomar uma decisão extremamente importante. Mas algo me tocou de um jeito muito grande enquanto eu estava lendo e eu resolvi compartilhar isso com vocês. No livro em que eu li, o autor ele diz uma coisa que é o seguinte, ele escreve que cada um de nós vê o mundo com talentos naturais, habilidades específicas, e o nosso propósito é usar esses talentos e compartilhá-los com outras pessoas. E quando eu mandei isso para o meu amigo, ele me respondeu um pouco a chateação que ele sente, e eu me identifiquei também nessa hora, sobre não estar usando os nossos talentos e todo o nosso potencial em prol de algo que realmente vale a pena. E depois de ler esse livro e depois de ter essa conversa, eu pude entender que parte da nossa vida deve ser usar os nossos talentos, as habilidades que a gente aprende a desenvolver na vida e compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder. Porque se você sabe algo muito útil, algo muito importante, você deve compartilhar isso com pessoas, com o máximo mesmo que você conseguir. Porque se não for você, quem vai ser? Então eu tomei essa decisão de começar a compartilhar talentos e habilidades ao invés de fingir que eles não existem e tentar escondê-los de certa forma. E além disso ser algo muito nobre, na minha opinião, de ajudar essas pessoas, me faz pensar também que a gente, hoje em dia, por meio da leitura, por filmes e hoje mais comum pela internet, a gente vê muitos exemplos bons a ser seguidos. E muitas das vezes a gente se esquece que a gente também pode se tornar esses exemplos. E se talvez você, por exemplo, na sua família, não teve o melhor exemplo de parentes, ou seja lá o que for, você pode, quem sabe, se tornar um grande exemplo para os seus filhos, seus irmãos mais novos, seus primos pequenos, quem sabe, e assim mudar uma chave, mudar os ponteiros da vida da sua família, dos seus descendentes. Isso seria algo que eu considero muito nobre. Talvez isso não vai ficar nem só para sua família, vai se expandir para amigos e amigos de amigos, enfim, vários conhecidos seus podem se inspirar e ver um exemplo a ser seguido na história que você escreveu. Isso é algo muito bonito. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque, na minha opinião, é exatamente para isso que serve um campeão, um vencedor na vida. Mostra pra gente que existe um caminho, uma pessoa que ganha, mostra pra gente que é possível. E eu lembro de ter visto até num podcast onde o Paulo Musi falou justamente sobre isso. Para que serve um campeão? Ele serve justamente para mostrar para a gente que é possível chegar onde ele chegou. E hoje, muitas das pessoas, para elas conseguirem correr, sei lá, 4 quilômetros, elas precisam ver o David Goggins correndo 70. Ou para levantar 30 quilos no agachamento, elas precisam ver o Ronnie Coleman levantando 1 tonelada. Isso é algo que talvez você, aí do outro lado, também poderia fazer. Talvez você não precise cumprir metas e objetivos tão gigantescos quanto levantar 1 tonelada no agachamento ou correr durante 3 dias, mas talvez se tornando uma pessoa melhor e mais virtuosa, você consiga mudar e muito a vida de pessoas ao seu redor. Talvez elas vejam um grande potencial em se tornar pessoas melhores baseada na sua história, na sua honestidade ou talvez nas suas virtudes, e assim mudar a vida delas da água para o vinho, quem sabe. Isso me levantou uma dúvida e eu faço uma pergunta para vocês e também para mim mesmo.
Quantas vezes nas nossas vidas já surgiram oportunidades para a gente mudar, se tornar exemplos e a gente desperdiçou elas? Literalmente, podemos ter tido várias chances, várias portas se abrindo na nossa frente e a gente preferiu hesitar ou nem sequer tentar. A gente nunca sabe que portas se abrirão no nosso caminho e muito menos sabemos como seria a nossa vida hoje se tivéssemos tomado uma decisão diferente. Mas algo que a gente pode imaginar é como a nossa vida será se a gente começasse a tentar mais em alguns detalhes e parar de hesitar tanto nas nossas escolhas, em vez de ficar adiando, porque quanto mais a gente espera, mais a gente fica adiando nossas escolhas, as nossas decisões, a vida vai se dissipando. E quando você vê, já se passou a época, a sua escolha não foi tomada a tempo e tudo foi perdido, foi jogado no ralo, várias oportunidades que você poderia ter usado para transformar sua vida. Enfim, a gente nunca sabe o que tem através da outra porta, mas vale a pena tentar abrir para descobrir. Uma coisa que eu aprendi lendo esse livro é que a ação, ela vence a não ação. E muitas pessoas, elas acreditam que para começar alguma coisa, elas precisam estar 100% preparadas, o que é impossível. Enquanto isso, uma outra pessoa foi lá e fez exatamente o que você queria fazer. Enquanto ela fez tudo o que você planejava, mesmo sem estar preparada, você estava se preparando e não fez nada. Enquanto isso, ela foi lá e fez no seu lugar. Muita gente passa a vida inteira falando esse tipo de coisa. Vai começar na academia quando tiver comprado algo específico, um tênis específico, um fone Bluetooth específico bom para treinar na academia. Enquanto isso, elas não fazem nada. Enquanto outra pessoa que está com tênis velho e nem ouve música, está lá treinando e tentando mudar o corpo e os hábitos da vida dela. E isso é uma coisa que me faz até pensar em uma frase do David Goggins, não, do Steve Jobs, onde ele diz que tudo que está ao nosso redor foi feito por pessoas não mais inteligentes do que eu e você. A única diferença delas para nós é que elas foram lá e fizeram. E isso é o que você também tem que ter em mente. E é algo que eu também preciso mudar na minha vida, porque o lance desse vídeo era propósito. E muitas das vezes eu passei por isso mesmo que eu falei, de querer começar algo, mas não fazia. Esse vídeo, por exemplo, talvez eu tenha adiado ele durante muito tempo, justamente porque eu achava que eu não estava pronto o suficiente para gravar esse vídeo, porque eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um microfone bom, o áudio pode ficar ruim, mas essa aqui é a ideia. Comece algo. Se você acha que você é bom em alguma coisa, comece a fazer conteúdo para a internet, comece a ensinar para as pessoas. Se você sabe fazer algo muito bem, seja, sei lá, uma oratória boa, uma habilidade, tocar um instrumento, desenhar, algum esporte, alguma coisa que você tem a ensinar, faça. Você não precisa ter tudo do melhor para começar. Apenas comece. Isso é um conselho que eu dou a vocês. Eu sei que eu tenho talvez pouca idade, eu não quero dar uma de sábio ou algo do tipo, assim, como se eu tivesse certeza de tudo na vida, porque eu não tenho, eu também estou aprendendo. Essa é a primeira vez que eu estou vivendo aqui igual a todos vocês, mas talvez eu possa ajudar de alguma forma com algo. A gente está sempre aprendendo algo novo todos os dias, né? E às vezes a gente pode aprender algo na história de qualquer pessoa, seja de uma pessoa jovem que tem algo a ensinar, ou de uma pessoa mais velha que vai ter muito mais a ensinar também. Enfim, galera, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Talvez com isso eu possa entregar algo para as pessoas e, quem sabe, me sentir realizado, ensinando coisas que eu sei fazer e fazendo coisas que eu gosto. E uma dessas coisas que eu gosto é de estar fazendo algo simples como isso. Gravar um vídeo, talvez sem muito trabalho e edição, eu não pretendo encher ele de coisas. Eu acho que talvez se eu ficasse botando muita edição frenética, como eu costumo fazer nos meus outros vídeos, talvez esse vídeo perderia um pouco da essência e do que eu gostaria de transmitir com ele. Então é isso, gente. Eu espero que as decisões que vocês tomarem para a vida de vocês sejam as melhores possíveis, que vocês sejam muito felizes. E se eu tiver ajudado de alguma forma, eu fico muito feliz com isso. Bom, a gente se vê. Obrigado por assistir. E se inscreve no canal, caso você tenha gostado do vídeo. Enfim, até uma próxima.